Buscando serviço de alta qualidade? Marianos Car, oficina mecânica especializada em nacionais e importados. Venha consertar seu carro conosco. Estamos localizados na Estrada do Galeão 322, no estacionamento da quadra da União da Ilha do Governador. Telefone WhatsApp DDD 21 99309 4355. DDD 21 99309 4355. Marianos Car, oficina mecânica de qualidade. Olá, boa noite. Este é o Notícias 24 Horas. Hoje faremos o resumo desta quinta-feira, dia 15 de julho de 2021, logo após a vinheta. Bem, vamos começar nosso resumo de notícias de hoje, mas eu já peço aqui no início do vídeo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, porque isso ajuda muito ao crescimento. Também ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do nosso canal e compartilhar para as mais pessoas ficarem muito bem informadas. Vamos começar já com o número da Covid. Hoje o Brasil registrou 1.552 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta quinta-feira 539.050 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de morte nos últimos 7 dias chegou a 1.244, o menor registro desde o dia 1º de março, quando estava em 1.223. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos de 19% e aponta tendência de queda. Já é o 19º dia seguido de queda nesse comparativo, ou seja, quase 3 semanas. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 19.261.741 brasileiros já tiveram ou têm um novo coronavírus, com 52.720 casos confirmados no último dia. A média móvel dos últimos 7 dias foi de 42.708 novos diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de menos 18% em relação aos casos registrados há 2 semanas, o que indica tendência de queda também nos diagnósticos. Já indo para outra notícia, o Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para 2022. O texto prevê ampliação de recursos para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, fundo eleitoral destinado ao financiamento de campanhas políticas. Em um primeiro momento da sessão, o projeto foi aprovado pelos deputados, depois pelos senadores. Pela manhã, o texto já havia passado pela Comissão Mista de Orçamento. Concluída a votação da LDO, os parlamentares poderão entrar no recesso de julho a partir do próximo dia 18, ou seja, sábado, conforme estabelece a Constituição. Em seu parecer, o relator, deputado Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão, incluiu um dispositivo que prevê que, além de ser composto por uma parte das emendas de bancadas estaduais, o fundo receberá 25% dos recursos que a Justiça Federal teve em 2021 e terá no ano que vem. Segundo técnicos da Câmara e parlamentares, o fundo terá montante de 5,7 bilhões de reais em 2022, ano de eleições presidenciais, quase o triplo do registrado em 2018 e 2020, anos eleitorais em que o fundo era de 2 bilhões de reais. Em 6 horas de depoimento à CPI da Covid, nesta quinta-feira, o representante de vendas da Davat Medical Supply, Cristiano Carvalho, disse que teve conhecimento de um pedido de um comissionamento extra para aquisição de vacinas pelo governo. Ele também relatou uma disputa interna entre grupos no Ministério da Saúde. A Davat Medical Supply entrou nas investigações da CPI após o policial militar e vendedor de vacinas Luiz Paulo Dominguete ter denunciado uma cobrança de propina de $1 por dose em meio à oferta de 400 milhões de doses de vacina da vacina AstraZeneca ao Ministério da Saúde. Segundo Dominguete, o pedido teria sido feito em 25 de fevereiro pelo então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, exonerado pelo governo logo após a acusação. Em depoimento à CPI, Dias negou a cobrança. Carvalho disse que, a partir de fevereiro, passou a ser procurado de forma insistente por pessoas do Ministério da Saúde. Apesar de a Davat ter mantido tratativas oficiais com o governo federal sobre a venda da vacina AstraZeneca, a farmacêutica negou ter qualquer tipo de intermediação na venda de imunizantes ao Brasil.
A variante Delta do coronavírus já foi detectada em pelo menos 111 países, segundo o mais recente boletim epidemiológico da Organização Mundial da Saúde. Assim como as outras variantes de preocupação, alfa, beta e gama, ela é mais transmissível. Entretanto, ainda não é possível afirmar se as variantes provocam casos mais graves ou se são mais letais. Lembrando que todas essas que foram denominados com letras do alfabeto grego, alfa, beta, gama e delta, são respectivamente do Reino Unido, da África do Sul, do Brasil no Amazonas, a P1, e essa delta é a da Índia. Abre aspas. Por enquanto, o que sabemos é que a variante Delta é mais transmissível, mas ainda não conseguimos definir exatamente quão mais grave é. Isso vem desde a Alfa, fecha aspas, diz a imunologista Esther Sabino. O infectologista da Sociedade Brasileira de Imunizações, a ASBIM, Renato Kifuri, também destaca que até aqui só está comprovada a alta transmissibilidade das variantes. Abre aspas. Ainda não há comprovação que as variantes, inclusive a Delta, tenham uma taxa de virulência maior entre os infectados. O que acontece é que, como elas são mais transmissíveis, a chance da população, caso infectada, desenvolva a doença, seja casos leves, moderados ou graves, fecha aspas, explicou Renato Kifuri. Em um artigo publicado na revista científica Eurosurveillance, pesquisadores ligados à OMS e ao Imperial College de London apontam que a variante Delta foi a que teve o maior aumento na taxa de reprodução em relação ao coronavírus original, enquanto a Alpha B117, responsável pelo primeiro surto no Reino Unido, teve aumento de 29% na transmissibilidade. Os pesquisadores apontam que a Delta chegou a 97% de incremento em relação ao vírus original. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, evolui de forma satisfatória, mas segue sem previsão de alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde está internado desde a noite desta quarta-feira, 14. Segundo o mais recente boletim médico, Bolsonaro foi transferido de Brasília para São Paulo após apresentar um quadro de obstrução intestinal. Abre aspas, o senhor presidente da República Jair Messias Bolsonaro segue internado no Hospital Vila Nova Star em São Paulo, evoluindo de forma satisfatória clínico e laboratorialmente. Permanece o planejamento terapêutico previamente estabelecido. O presidente segue sem previsão de alta hospitalar, fecha aspas, diz o boletim do hospital. No fim de tarde desta quinta, a primeira-dama Michele Bolsonaro e o secretário especial de Cultura, Mário Frias, postaram uma foto do presidente com uma sonda no nariz, sorrindo de pé, visitando uma outra paciente do hospital. Na legenda, Michele escreveu "custoso demais" e colocou emojis de gargalhada. Bolsonaro está sendo acompanhado pelo cirurgião gástrico Antônio Luiz Macedo, que cuida de sua saúde desde a facada sofrida nas vésperas das eleições de 2018. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, disse na tarde desta quinta-feira no Twitter que testou positivo para a Covid-19 pela segunda vez. Nas redes sociais e em vídeo, ele informou que descobriu a reinfecção ao realizar um teste por prevenção. Por orientação médica, cancelou toda a agenda e deve trabalhar de casa. O governador já havia testado positivo para a doença em agosto do ano passado e se manteve assintomático, assim como a primeira-dama Bia Dória e o secretário municipal da Educação, Bruno Caetano. Dória disse que se sente bem e disposto e atribuiu o quadro leve da doença à imunização com a vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a empresa Sinovac, que reduz as chances de agravamento da infecção. Abre aspas. Continuarei sendo acompanhado pelos médicos com a certeza de que a vacina está me protegendo, assim como protege milhões de brasileiros, fecha aspas, escreveu o governador em suas redes sociais. É como a gente diz, gente. A vacina ela não foi feita para curar, ela não foi feita para imunizar de forma completa, mas sim de uma forma que faça com que você não seja internado, você não tenha risco de morte, não tenha uma infecção grave que possa afetar outras partes do seu corpo. E também você continuando, após tomar 2 doses da vacina, os cuidados, as medidas de prevenção, álcool em gel, lavar a mão, lavar os produtos, lavar as roupas quando chega da rua, usar máscara,
vai ser algo que não vai trazer infecção para você, para sua família, para dentro de sua casa e vai preservar todo mundo de pegar essa doença maléfica e maldita. Então, por favor, gente, tomem a vacina e se preservem, porque não há nada melhor para que a gente possa fazer nesses momentos de tanta agonia que a gente está vivendo. Após acordo entre o governo de São Paulo e sindicatos dos ferroviários, foi encerrada na tarde desta quinta-feira a greve que afetou a circulação de pelo menos 4 linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM. A circulação dos trens nas linhas 7 Rubi, 8 Diamante, 9 Esmeralda e 10 Turquesa. Das linhas 7 Rubi, 8 Diamante, 9 Esmeralda e 10 Turquesa começou a ser retomada de forma gradativa a partir das 5h30 da tarde. Com o acordo, todas as linhas da CPTM funcionarão normalmente nesta sexta-feira a partir das 4 da manhã, no início da operação comercial. Em nota, 3 sindicatos que representam a categoria afirmaram ter recebido uma proposta diretamente do secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi. Pela proposta encaminhada pelo governo, serão pagos 50% do plano de participação dos resultados em 10 de agosto e o restante com multa em janeiro de 2022. O governo também se comprometeu a orientar os órgãos jurídicos a não recorrerem ao Tribunal Superior do Trabalho, TST, após os dissídios que serão julgados pela Justiça do Trabalho de São Paulo com base no acordo que foi feito e aceito pelos sindicatos. Participaram da conciliação o Sindicato dos Ferroviários da Zona Sorocabana, o Sindicato dos Ferroviários de São Paulo e o Sindicato dos Engenheiros de São Paulo. Pelo acordo, as entidades se comprometeram a paralisar o movimento grevista e retornar não é a mesma coisa. Retornar às atividades a partir das 5 horas da tarde desta quinta. Mais de 60 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas devido às fortes chuvas e inundações no oeste da Alemanha e na Bélgica. As fortes enchentes transformaram ruas em rios, com correntezas violentas que varreram carros, arrancaram árvores e causaram o desabamento de algumas edificações. Segundo a agência Associated Press, foram 58 mortes na Alemanha e 8 na Bélgica. O número pode aumentar, uma vez que ainda há desaparecidos. Represas correm o risco de se romper nos dois países e as chuvas também têm causado transtornos na Holanda e na França. As autoridades do estado da Renânia do Norte-Westfália disseram que pelo menos 30 pessoas morreram, enquanto 28 mortes foram relatadas no estado da Renânia-Palatinado ao sul. Casas desabaram e foram arrastadas pelas águas na aldeia de Schild, onde muitos estão desaparecidos e 4 mortes já foram confirmadas. Lembrando que no hemisfério norte já é verão, enquanto aqui no hemisfério sul é inverno. O microbiologista e divulgador científico Átila Yamarino tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na manhã desta quinta-feira, em São Paulo, e publicou as fotos do momento da imunização nas suas redes sociais. Átila se tornou conhecido por sua participação no canal de YouTube do Nerdologia, um dos maiores do país. Desde o início da pandemia tem feito transmissões ao vivo sobre o novo coronavírus com milhões de visualizações. Ao portal G1, ele falou sobre a importância de se vacinar, que segundo ele é dupla, a de se proteger do vírus e proteger as demais pessoas ao redor. Abre aspas. Nesse em qualquer momento da pandemia, a importância de me garantir e buscar o único mecanismo e a grande forma de prevenir a Covid, principalmente a forma grave, fecha aspas, afirmou Átila. Mais uma vez, abre aspas, e há a obrigação com todo mundo da sociedade, com os brasileiros, de ser uma pessoa a menos na cascata de transmissão do vírus. A vacina tem esses dois aspectos importantes, de diminuir a quantidade de pessoas que se hospitalizaram e que têm Covid-19 grave, fecha aspas, mais uma vez afirmou o microbiologista. E para encerrar, vamos falar do esporte. A seleção olímpica brasileira terminou hoje a sua preparação, vencendo a seleção dos Emirados Árabes Unidos por 5-2, após ter tomado um susto com um gol no primeiro tempo, empatou no primeiro tempo ainda, mas viu os árabes terem vantagem novamente aos 21 minutos do segundo tempo. Mas a partir dos 32 minutos em diante conseguiu a virada e dominou o jogo. Primeiro, a equipe foi derrotada diante do Cabo Verde por 2-1. Depois, os brasileiros se recuperaram ao bater a Sérvia por 3-0. E agora, em julho, a já citada vitória sobre os Emirados Árabes. A seleção olímpica viaja na madrugada desta sexta para Tóquio. Richarlison e Douglas Luiz, que participaram da Copa América com a seleção brasileira, se juntaram nesta quinta ao grupo olímpico,
mas não participaram da partida. Sendo assim, apenas Malcom que ainda não se apresentou. O atacante do Zenit, que conseguiu liberação de última hora, viaja direto para a cidade das Olimpíadas no dia 18. Na fase de grupos das Olimpíadas, o Brasil vai enfrentar a Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita. O primeiro jogo é na próxima quinta-feira contra os alemães, reeditando a final dos últimos Jogos Olímpicos no Maracanã. Dia 22 de julho é Brasil e Alemanha, às 8h30, horário de Brasília, no estádio de Yokohama. Já no dia 25 de julho, 3 dias depois, é Brasil e Costa do Marfim, às 5h30 da tarde, no estádio de Yokohama também. Do Brasil e Alemanha, 8h30 da noite. E Brasil e Arábia Saudita, 3 dias após o Brasil e Costa do Marfim, dia 28 de julho, é às 5 da tarde, no estádio de Saitama, em Miyagi. Bem, esse foi o resumo de notícias de hoje. Agradeço mais uma vez a todos. Agradeço a você que está ajudando o canal a crescer, que está compartilhando para outras pessoas ficarem muito bem informadas. Peço mais uma vez no final do vídeo aqui para você se inscrever, deixar o seu like porque ajuda a gente e o YouTube começa a recomendar nosso canal. Ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do nosso canal. Ficar atento a tudo que acontece no Brasil e no mundo. E também compartilhe, por favor, para todas as outras pessoas ficarem muito bem informadas, porque notícia... O que a gente faz, jornalistas, é de total essência pública. Vocês precisam ficar muito bem informados para debater sobre certos assuntos. Mais uma vez, agradeço a todos, tenham uma boa noite e até amanhã.